Obrigado, professor Ismar. E a gente, nesse momento, além de agradecer ao professor Ismar, agradece também o esforço, né, da Irma Neves na construção dessa apresentação. Até o momento, a gente ainda não tem perguntas no chat, né? E embora o horário, apesar do horário avançado, nós também começamos, né, com um pouquinho de atraso em função de questões aí mais operacionais. E eu queria, verificando novamente aqui, se ainda não tivemos, eu queria aqui, se não tiver problema, queria dialogar aqui com as 3 apresentações, né? Na verdade, uma feita em parceria, né, em dupla, porque é muito interessante ver como essas apresentações, as falas, né, tiveram grandes conexões, né? No caso aqui, esse processo vem sendo construído com um enorme esforço, né, de participação. Se a gente lembrar aquelas audiências que aconteceram no estado inteiro, né, gente, todo, não teve um canto desse estado que não tivesse uma audiência pública. O CONDEP e a militância de direitos humanos, da educação de direitos humanos, se dedicou muito à defensoria, à EDEP, muito parceiras, e tantas pessoas, né? Não vou mencionar pessoas, mas assim, militantes e militantes, independente do espaço, pessoas que eram militantes de movimentos, militantes em órgãos públicos, processo muito bonito. Eu queria, então, em relação a Patrícia e o Vanderlei, como que vocês avaliam nesse processo de aprofundamento da participação democrática e aí o papel que as ouvidorias e que os articuladores, né, têm nessa discussão, a relação com os conselhos da própria saúde, conselhos municipais. Então, se vocês poderiam desenvolver um pouquinho essa questão, e aí eu já vou fazer para os 3, no caso, para Nazaré, como que nós podemos, aí, dialogando, é parecido com a questão para a Patrícia Vanderlei, mas numa outra perspectiva, como nós, militantes de direitos humanos e da educação de direitos humanos, podemos buscar canais de diálogo com esses espaços que são muito potentes, né? A gente sabe que, por exemplo, nas conferências de saúde, se os conselhos já têm uma militância aí muito expressiva, nas conferências são, dependendo do lugar, por exemplo, município de São Paulo, municípios como Campinas, Guarulhos, são centenas ou milhares de pessoas, né, inseridas. Então, como a gente poderia, né, buscar uma interlocução fortalecendo na relação com esse processo de conferências e conselhos de saúde, o fortalecimento da nossa rede, né, da educação de direitos humanos. E o professor Ismar, também nessa mesma perspectiva, essa educação, a educomunicação no diálogo com a saúde, de que maneira nós também poderíamos ter uma aproximação, né, com essa militância da saúde, que está nos conselhos, claro que não está só nos conselhos, né, tem militância da saúde em muitos cantos, mas que os conselhos cumprem muitas vezes papéis importantes, né, de seu espaço, porque o Conselho de Saúde ele tem uma coisa fantástica. Eu sou conselheiro, eu tenho muito orgulho disso. Tem usuário, como eu sou representante de usuário, tem trabalhador, tem gestor, muitas vezes quebra o pau, mas tem um esforço muito grande de garantia do que é o SUS, do que deve ser o SUS. Então, eu queria que vocês pudessem, né, trabalhar um pouquinho, seguindo a mesma ordem, pode ser, né, a Patrícia Vanderlei, depois a Nazaré e depois o professor Ismar, um pouquinho dessas questões. Então, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que a gente podia trabalhar, não veio ainda outra pergunta, talvez a ideia de em torno de uns 5 minutos, se fosse possível, para dialogar nessa questão, e a gente ficar no aguardo. Porque aí, se não tiver outra pergunta, a gente faz uma rodadinha de considerações finais, pode ser? Então, já, Patrícia Vanderlei, por favor, fique à vontade. Vocês estão me escutando bem? Beleza. A ouvidoria, ela trabalha, assim, em parceria com o Conselho. A gente tem uma ligação muito forte, passa relatório semestral, nós participamos das reuniões junto aos conselhos, inclusive das conferências.
Nessa última conferência que teve, a ouvidoria esteve presente, participando junto com o conselho, para discutir as ações para que fosse levado à conferência estadual e à conferência nacional. Então, a gente é muito unido neste processo, lembrando que o conselho ele tem uma escuta coletiva, né, e a ouvidoria tem uma escuta um pouco mais individualizada. Essa é a nossa diferença, mas a escuta, tanto nos conselhos quanto na ouvidoria, ela existe e ela é trabalhada da mesma forma. Quando a gente faz os relatórios para o conselho, a gente faz por região, para que eles trabalhem de uma forma mais organizada, diferente do relatório que a gente apresenta para a humanização, né? Que a gente passa essas informações de acordo com a organização dos articuladores de humanização. Então, é interessante a gente entender o trabalho do parceiro, da outra área, para que a gente possa fazer um relatório específico para aquela atividade que eles têm. Esse ano nós participamos de várias webs, onde a gente, mais uma vez, e isso é um trabalho, eu entendo que de educação continuada, que é apresentar o serviço de ouvidoria, dizer como trabalhamos, quais as nossas atribuições e reforçar a importância do cidadão trazer o relato para a ouvidoria. Né, esse acolhimento, essa escuta. Quando a gente recebe esse cidadão, ele não traz uma única situação, ele é dentro de um contexto. Então, eu fui atendido no hospital, eu passei pelo segurança, foi tudo bem, na recepção ninguém olhou na minha cara, a enfermagem foi mal educada e o médico não levantou a cabeça para falar comigo. Então, assim, no contexto que ele traz, é uma coisa muito única. E nós é que temos que entender essa separação e trabalhar com essas informações. Então, é fundamental, e eu insisto, primeiro, ouvir o cidadão, que eles conheçam que existe essa porta de entrada e trabalhar com os parceiros. Como a gente colocou na apresentação, nossos parceiros mais fortes aqui dentro da Secretaria, Conselho de Saúde, regulação de vagas, assistência farmacêutica, e a humanização, né, que são pontos fortes dentro dos serviços. E sem contar que toda essa comunicação com a nossa rede de ouvidorias é fundamental. Então, passar essas informações e fazer com que elas circulem, isso é importantíssimo para que a gente possa ter um retorno positivo de tudo que a gente está fazendo. A gente recebeu, agora nesse projeto, não sei se vocês conhecem, a Bolsa do Povo, que na saúde é o Acolhe Saúde, bolsistas. E esses bolsistas que foram para a ouvidoria, eles achavam e eles verbalizaram isso para a gente, que quando eles levavam as demandas ou alguma situação para a ouvidoria, que a gente não fazia nada com isso. Que o máximo que a gente fazia era responder ao que a área enviava. Então, este processo que a gente tem interno é fundamental que o cidadão conheça, que a gente possa apresentar todo esse projeto para o cidadão, para que ele se envolva e para que ele veja o quão interessante, o quão importante é a fala deles para a gente. Vanderlei? Paulo, acho que assim, na sua pergunta, sim, a gente participa de todos os processos institucionalizados, né, dentro do território, ou pelo menos a gente procura participar. E agora eu queria fazer um convite ao grupo para uma experiência que a gente já vem tendo há alguns anos, que é a construção de espaços no território que a gente vem chamando dos fóruns. Tá? A princípio são fóruns organizados pelas equipes e unidades e instituições de saúde que estão num determinado território, né? Eventualmente são fóruns específicos com algumas temáticas, por exemplo, a rede materno-infantil. Nazaré, inclusive, se eu entendi direito, quando você fala do Grajaú, né? Se eu entendi direito, né? Existem alguns fóruns já consolidados, alguns espaços de discussão
que ocorrem de maneira sistemática dentro do território, com as representações comunitárias, né, nas regiões. Então, por exemplo, na região de Interlagos, eu tenho um fórum muito forte, muito potente, com representações sociais, já uma representação consolidada, para discutir assistência materno-infantil. No Grajaú existe um movimento semelhante, e não só aqui na capital, no município, mas em várias regiões do estado. Eu acho que seria importantíssimo e seria muito fácil de membros do grupo conhecerem, participarem junto com a gente dessas reuniões. Eu tenho representantes da minha equipe que estão nas regiões, inclusive participando da sustentação desses espaços, em que você tem trabalhadores, os usuários, representantes dos gestores, lideranças comunitárias, representantes da atenção primária do município, agentes comunitários de saúde. Gente, inclusive temos algumas experiências, algumas situações que tínhamos no grupo, pode parecer uma coisa muito caricatural, peculiar, sei lá que nome que a gente vai dar, chegamos a ter em reuniões representantes do PCC. Estão dentro do território, não estão? Fazem parte dessa rotina territorial dessas pessoas, não fazem? O espaço é aberto, é comunitário, é coletivo. Está lá, vem, participa, discute, tira dúvida, dá pitaco, dá sugestão, ajuda na construção. Quem somos nós para qualquer juízo de valor nesse sentido dentro daquele território? Nós não estamos ali para estabelecer nada. Tem uma peculiaridade desses espaços que para nós é o seguinte, ele é ascendente, ele é coletivo, ele está na essência do princípio, seja da nossa política de humanização como do próprio SUS. Ele tem que acontecer de forma ascendente no coletivo. Quem estabelece como esses grupos vão funcionar, quem vai entrar e quem vai sair é o coletivo, não somos nós, não é o poder público, não é o representante da secretaria que vai lá dizer, não, você está fora, você está dentro. Cara, tá aí, quer participar? Vem para a mesa. Agora, essa experiência com esses espaços são muito antigos, não é alguma coisa nova. Paulo, vocês estão convidados a participar. Eu acho importantíssimo, né, conhecer, sentir o cheiro, ver como essas pessoas se organizam. A gente tem algumas experiências, como, por exemplo, aqui, vocês já devem ter ouvido falar do CRT-AIDS, né? Uma instituição importantíssima, né, no enfrentamento da AIDS, do DST-AIDS, enfim. Eles têm uma experiência de colegiado gestor de muitos anos, com a participação ativa dos usuários. Eles têm uma experiência de base comunitária, que eu acho que vai na direção do que o professor Ismar vai falando, que é, cara, vai para o território, vai conversar com quem está na rua, vai conversar com o padeiro, com o dono da padaria, com o cara da banca de jornal, nessa linha que o professor fala, que é assim, cara, como é que eu literalmente capilarizo essa informação, como é que eu capilarizo esse saber, como é que efetivamente eu faço essas pessoas se comunicarem. Né? Os agentes comunitários, nesse sentido, são atores imprescindíveis, fundamentais, não tem nem o que discutir, né? Assim, é de uma preciosidade a experiência que a gente vem observando em algumas regiões do estado, no trabalho com o agente comunitário, que é o cara que está... Gente, é chão de fábrica, desculpa. É onde a gente trabalha com um conceito que é da cartografia, mas não é a cartografia geográfica. Tudo bem, a cartografia geográfica ela é importante, mas eu estou falando da cartografia, a gente fala da cartografia dos encontros, dos desejos, dos afetos, aonde a coisa acontece. É essa cartografia que nos importa. É aí que você vai fazer a coisa acontecer. Né? Então, assim, Paulo, todos vocês estão convidados. A hora que vocês quiserem, fazemos uma conversa específica sobre esses movimentos e vocês, de saída, já estão convidados a participar desses cotidianos. Tá? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Vanderlei. E acho que
esse convite, né, tenho certeza que a resposta já é positiva e vamos articular isso aí sim, vamos construir essa experiência que acho que ela vai nos fortalecer com certeza, né? Professor Lismar, agora então seu diálogo com a questão colocada em relação aos conselhos, a maneira de fortalecer esse trabalho da educomunicação, né, da saúde com a questão dos conselhos, fique à vontade, professor. Bom, eu diria o seguinte, ainda bem que estamos salvando esse debate, ainda bem que ele vai estar no YouTube, porque ele passa a ser um objeto de estudo, né, de análise da nossa equipe. Nós temos 19 pessoas trabalhando, e temos, no momento, 200 cursistas, e próximo semestre vamos ter 300. Então, aqui nós temos um conteúdo, né, a ser decifrado. Nós estávamos, até o momento, muito focados, e já é muito grande o trabalho a ser feito, né, em entender quem era esse agente de saúde, esse profissional de saúde sem governabilidade, né, não são pessoas que podem decidir, que são coordenadores, eles cumprem tarefas, né, então eles têm uma dificuldade no meio do caminho, porque às vezes eles têm até que estar dialogando com os seus chefes para tomar iniciativas, e o chefe muitas vezes não reconhece que ele tem a competência para isso. No caso, participar desse debate aqui me permite entender que nós precisamos ampliar o diálogo do nosso projeto. Os agentes de saúde necessitam ter uma informação básica sobre as mobilizações em torno da saúde na perspectiva da democracia, representados, né, pelas distintas intervenções que tivemos aqui. Então, o primeiro capítulo tomar esse debate que tivemos aqui como um objeto de análise para revermos nossa própria ação e discutirmos com a própria Secretaria de Saúde a respeito da importância desse diálogo, né? No caso, nós vamos necessitar da colaboração de vocês também, né? No sentido de nos indicar quem é quem, né, nas regiões do estado de São Paulo, que poderiam estar dialogando com os nossos cursistas. Nós temos um sistema que antigos cursistas acabam sendo monitores de novos que estão chegando, né? Então, é uma cadeia de transmissão, de construção de conhecimentos, e aí nós necessitaremos, naturalmente, de informações de vocês para ver quem é que poderia ser contactado e que diálogos poderíamos estar implementando, especialmente na nova fase do nosso projeto em 2022. Né? Mas, de qualquer maneira, eu aprendi muitas coisas aqui, muitas lições da fala de vocês que eu vou refletir sobre elas, vou conversar com a Irma na sequência, e essa conversa aqui será objeto também de assistência por parte dos nossos cursistas, para que eles tenham essa informação inicial. Né? Então, aquela fragmentação, né, cada um no seu quadradinho, se quebraria, porque esse agente que está preocupado em simplesmente verificar se o prato da casa vizinha está virado para cima e com água para alimentar o Aedes, né? Ele vai ter outras preocupações além dessas, né? E vai ser muito importante ele saber que ele é parte de um processo. Né? O fundamental é isso, ele é parte de um processo de identificação, de relacionamento e de comunicação. E ele vai saber que outros estão lutando em outras instâncias e que a meta é a mesma. Né? Então, na verdade, Paulo, eu estou aprendendo, né? E a partir do que escutei aqui, é que estou imaginando como é que poderemos progredir. Posso, Paulo, só a título de exemplo do que o professor Lismar colocou, nós temos realmente, é muito importante essa questão que o professor traz da legitimação do trabalho do agente no território. Realmente isso é uma grande dificuldade,
na maior parte das vezes, esse profissional ele não tem uma legitimação adequada. É uma questão que a gente tem feito uma discussão, tentado sustentar essa discussão com atenção primária no território de São Paulo, do Estado. Agora, ao mesmo tempo, nós temos algumas experiências, professor, do município de Jacareí, me sinto à vontade de dizer o nome, de um município na região metropolitana de Campinas, que eles fizeram um investimento maciço na atenção primária, nas ações de base comunitária, em que o trabalho com agente comunitário é uma coisa preciosíssima, de equipes extremamente empoderadas e protagonistas. A hora que vocês quiserem, também podemos aí apresentar essas experiências para vocês. São brilhantes. Que bom, que obrigado. Bom. Obrigado, Vanderlei. Professor Ismar, muito obrigado. Eu só queria aqui aproveitar, dar um aviso aqui, que não é um aviso mais de ordem organizativa. Houve um problema com o link da lista de presença, então a organização está pedindo que para a lista de presença deste evento seja enviado um e-mail com o nome do evento e a data da participação para o seguinte e-mail, né? É asbrito, com 2 T's, asbrito@defensoria.sp.def.br, tá? Tá no chat, eu só estou aproveitando para reforçar. E, bom, eu acredito que a gente está aqui já com as nossas, nos encaminhando aqui para o final, e eu queria fazer apenas esse registro de que nós tivemos, né, um momento muito rico, com as primeiras falas trazendo informações assim extremamente estratégicas, né, para a nossa discussão, e mais do que nunca a gente pôde verificar que essa experiência da construção desse Sistema Único de Saúde, que é um processo de luta democrática, que é um processo de participação social e popular, que é um processo de construção coletiva, é uma enorme potência para o avanço na questão da educação e direitos humanos. Eu acredito que as contribuições aqui se somaram e mostraram a nossa possibilidade, mais do que nunca, né, os nossos desafios de avançar nesse diálogo, né, da educação e direitos humanos, nesse sentido que vem sendo construído aqui, né, pela rede brasileira, aqui por São Paulo e também pelo CONDEP, com essa construção fantástica que é feita na saúde, com todas essas experiências tão importantes de participação. Eu queria, então, aqui combinar o seguinte, que a gente tivesse aqui uma fala agora de considerações finais, os nossos convidadas e convidados, e na sequência dessas falas, né, o nosso companheiro Gabriel, nosso relator da comissão, fazer uma fala de encerramento e a gente conclui nosso trabalho, ressaltando aqui o quanto nós tivemos um momento aqui tão rico de construção. Então, se não tiver nenhuma oposição a isso, a gente pode trabalhar, aí a gente, Patrícia e Vanderlei fazem a sua fala, na sequência Nazaré, professor Ismar, e o Gabriel faz uma fala aqui de fechamento. Pode ser? Então, Patrícia e Vanderlei, por favor. E mais uma vez agradecendo a vocês, com certeza a educação de direitos humanos no Estado de São Paulo hoje teve um momento muito importante de fortalecimento dessa construção. Obrigado, passo aí para vocês. Nós que agradecemos, né, o convite e a participação, foi muito interessante ouvir vocês falarem, a apresentação do projeto Educom foi uma surpresa para a gente, muito positiva, a gente foi conversando durante a apresentação, já foi fazendo algumas observações de que como a gente poderia estar interagindo e estar participando esse projeto junto com a nossa rede. Então, para a gente foi muito enriquecedor. Gostaria muito, e o Paulo, como conselheiro, né, reforçar que esse espaço de escuta do cidadão é muito importante para que a gente possa trabalhar com a necessidade, entender a visão do cidadão com relação ao trabalho que a gente vem fazendo. E lembrar
que a participação social, a participação da população, ela já vem sendo falada lá desde a nossa... Gente, sumiu o nome. Constituição, que já falava dessa participação social, a gente reforçou com a 8.080. Então, assim, é uma conversa que não é novidade. Ninguém inventou a roda aqui, a gente só está querendo que realmente ela funcione. Então, a escuta do cidadão para se trabalhar com a administração dos serviços, principalmente de saúde, não só os serviços públicos, é fundamental. E a gente ainda acha que precisa desta divulgação, né? Muitos cidadãos não conhecem esta porta de entrada, ou os próprios gestores dos serviços acabam filtrando essa porta de entrada. Então, se a gente tiver essa fala divulgada, o serviço cada vez mais aberto para o cidadão, eu acho que a gente vai conhecer melhor a necessidade do cidadão e a gente pode melhorar os serviços que a gente vem prestando para eles. Então, educar, é aprender tanto com o cidadão e o cidadão aprendendo com a gente. Então, essa troca, eu acho que é fundamental para que a gente possa crescer dentro deste ambiente de serviço público, de saúde, tão importante, principalmente nesses últimos anos aí, nesse último ano de pandemia, né? A questão ficou muito mais... O SUS ficou muito mais em evidência, a saúde ficou muito mais em evidência, e eu acho que a gente tem que aproveitar este momento triste para poder alavancar algumas ações e alguns projetos junto à comunidade, junto à população. Vanderlei? Não, eu queria rapidamente agradecer, gente, brigadão. Eu queria que a gente conseguisse manter esse canal de comunicação, pessoal, fundamental. Uhum. Até porque, para além do fato que eu acho que a gente tem muito a trocar, né, nessa composição, tem uma questão que a Nazaré traz, que realmente é a nossa preocupação. Nós ainda não temos a mínima ideia, quer dizer, até temos, mas, enfim, da conta que está por vir da pandemia, né, por uma série de questões, das mais técnicas às mais, enfim, subjetivas. O que a gente tem observado é que alguns efeitos têm sido muito silenciosos e a gente está, quando se dá conta, a coisa já estourou, né? E aí talvez em algum momento a gente possa até fazer uma conversa específica sobre isso. Importante. Né? Porque os efeitos são muito silenciosos. E aí, mais do que nunca, a importância da gente estar trocando figurinha, da gente estar junto, né? Enfim. Né? Mas, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Nazaré. Paulo, eu vou só aproveitar também para responder a questão que você tinha me deixado, né, também, em relação aos canais de diálogo e de participação, como que a rede, né, como que a educação em direitos humanos, ela pode aproximar isso, né? Eu acho que o próprio eixo do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos, ele aponta isso, né? Ele aponta o caminho para todas as secretarias, e acho que a saúde vem aí, até pela explanação do Vanderlei e da Patrícia, vem mostrando a maneira como isso vem sendo feita, né? Eu acho que a nossa participação nos movimentos, eu participei, Patrícia, do Conselho Gestor do Hospital Campo Limpo, né? Então, eu tenho uma passagem no Conselho da Saúde, embora minha militância é muito mais na assistência social e em direitos humanos, no movimento de direitos humanos. Mas foi uma experiência riquíssima para mim, né? E a saúde, o SUS, ela inspirou muito o Sistema Único de Assistência Social. Então, existe uma coisa que nos une, que é essa inspiração mútua, né? Acho que eu conheço bem o movimento de saúde, os fóruns de saúde, de Campo Limpo, participei muito, do Grajaú, como você falou, muito forte, e eu acho que a rede, ela entra justamente nesse momento de ajudar a construir os processos de formação de participação popular. Acho que a educação, ela tem um papel fundamental nessa formação da nossa participação, das nossas estratégias de organização e luta. Eu acho que a rede, ela perpassa
por esse caminho. Gostaria de fazer um destaque, né, muito importante, que ocorreu no Plano Estadual de Educação e que o professor Ismar está aqui, e ele foi aquele que nos mostrou esse horizonte. Dentro do Plano Nacional de Educação, a gente não falava em educomunicação, a gente falava de educação e comunicação, né? E dentro do Plano Estadual, o Ismar ele foi trazendo essas reflexões, foi trazendo esse conteúdo, foi trazendo essa importância, e o nosso Plano Estadual ele não fala de educação e comunicação, ele fala de educomunicação, né? E a gente agradece muito, né? Porque isso é o diferencial do ponto de vista de entender esses processos de comunicação como processo de construção educativa, de autonomia e de emancipação da população para fazer e produzir a sua comunicação, essa troca, esse acesso. Então, eu tenho muito orgulho, gente, eu falo sempre do plano estadual, porque nós temos muito orgulho, né, Ismar? O Ismar estava com a gente na formulação, o Mariante, o Gabriel recepcionou a gente lá em São José dos Campos, né? A saúde esteve presente, a assistência social esteve presente, o sistema de segurança e justiça esteve presente na elaboração, e a gente foi conseguindo repensar os conteúdos para a educação e direitos humanos. Então, eu tenho um grande orgulho de estar aqui com a saúde, eu tenho um grande orgulho de estar aqui com o Mariante, eu tenho um orgulho, um amor, assim, profundo pelo professor Ismar, né? Ele é um amor, assim, que é um amor respeitoso, é um amor de companheira, de luta, né? Porque ele trouxe isso para a gente de uma forma que a gente conseguiu pensar num processo dentro do plano de educomunicação de forma séria. Lembro muito do dia que ele levou os adolescentes para contar na conferência. Era o único grupo de adolescentes que tinha no meio de todo mundo adulto, eram uns 3, 4, 10 mais. E os meninos se empoderaram daquele espaço e contou como que era o processo. Essas experiências, elas são lindas para a gente. Então, eu queria só encerrar a minha fala dizendo da importância desse processo de educação, de como a rede está inserida no plano estadual, de como a rede quer dialogar, a rede de educação, né, aqui em São Paulo, quer dialogar com a saúde, quer dialogar participação popular, formação. Então, é um momento muito rico, né? E como o professor Ismar fala, eu também aprendi muito, né? E só fechando a história da menininha de 6 anos, a menininha de 6 anos foi lá reclamar no posto, né? Ela foi lá reclamar do posto do atendimento e ela foi lá elogiar que a outra profissional atendeu bem. Quando a criança consegue dizer, olha, eu fui mal atendida e eu mereço ser bem atendida, né? Gente, a gente ganha, né? A gente consegue dizer assim, não foi em vão, né? Então, para todos nós aqui, eu acho que cabe essa tarefa, sabe, de aquietar a nossa alma e dizer, olha, nada foi em vão, né? Tamo junto, obrigada, acho que eu falei demais, mas eu queria só aproveitar para responder um pouco a questão. Obrigadão, gente. Obrigado, Nazaré. E agora, professor Ismar, suas considerações finais. A gente agradece mais uma vez também. Ai, meu Deus do céu. Amor é o que nós estamos vivendo aqui, né? Esse compromisso, né? Essa sintonia. E aí, nós temos que voltar a Paulo Freire. E aí, eu vou dizer para vocês que a nossa revista Comunicação e Educação, publicada na ECA, USP, vai produzir, agora em dezembro, um dossiê 100 anos de Paulo Freire. Está acabando de ser editada, e assim que estiver pronta, né, eu vou passar a informação para vocês. Então, vai ser um dos últimos dossiês, porque foram muitos que se publicou, né? E o nosso se volta um pouco mais para a comunicação. Eu conversei com o professor Moacir Gadotti, entrevistei para o dossiê, e uma pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, olha, o Paulo Freire, ele é o fundador de uma nova teoria da comunicação. No entanto, quando tem livros sobre ele, os livros falam de tudo que diz respeito à pedagogia, e não há um capítulo sobre comunicação, né? Na verdade, os educadores ainda estão para descobrir Paulo Freire como comunicador. Existe um artigo escrito por
um boliviano, Luiz Ramiro Beltrán, em 1963, chamado Adiós Aristóteles. E nesse artigo, esse cidadão, que representava, ele era vice-presidente da Associação Mundial de Comunicação, ele dizia, olha, depois de Aristóteles, Paulo Freire. Aristóteles foi aquele que falava em comunicador e receptor, não é? O polo de quem comunica e o polo de quem recebe. E Freire veio falar da possibilidade que todos nós temos de falar, de nos expressarmos. Não é? E Freire se tornou o teórico reconhecido universalmente como fundador de uma nova teoria. Não é? E essa nova teoria é uma das bases da educomunicação. Então, nós estamos todos sintonizados. Não é? E quando sair o dossiê, vocês vão ser os primeiros a ficar informados. Obrigado, professor. E acho que agora, então, Gabriel, a gente agradece também aqui nosso relator da comissão, que acompanhando e tem sido participante intenso também dos trabalhos. O Gabriel faz a nossa fala de encerramento. A gente, aliás, agradecendo aqui também, é importante registrar a equipe da EDEP, né, a Escola de Defensoria, a própria Defensoria, as pessoas que estavam no apoio, a Glória, a Michele, as pessoas que participaram no chat, que fizeram não perguntas, mas manifestaram lá, inclusive suas áreas de atuação. Esse é o esforço coletivo que faz a gente, no mínimo, ter a tranquilidade de que esse processo, ele está com a gente agora, nós estamos participando dele, ele vai continuar, porque ele é coletivo. Então, Gabriel, fala de encerramento, obrigado, estamos juntos. Olha, eu primeiramente quero parabenizar sua bela condução, Paulo Mariante. Sei que não seria diferente, né, pela sua relação aí com a democracia, com movimentos sociais, né, com as lutas em prol dos direitos humanos, né, em defesa da vida, né, em defesa de um mundo livre e sustentável, né, para todos, preservado para todos. Mas eu não poderia ser diferente, né? Todos os palestrantes que também compõem a nossa comissão permanente, né? E comissão permanente de educação de direitos humanos. O próprio professor Ismar, a Nazaré, Patrícia, Vanderlei, o próprio Mariante, né? Sem deixar de citar, né? A Frampini, a Michele, a Glória, né? Toda... Hoje nós somos quase 40 pessoas na comissão, a comissão mais numerosa do CONDEP, e é uma comissão que vem com um acúmulo e que vem com uma produção e estão se engrenando, assim, sabe, como um tijolinho numa parede firme de resistência, né? Então, eu cheguei agora, né? Mas o pessoal está vindo, está... Ficou mudo, Gabriel. Acho que... Voltou. Então, nós estamos, ou seja, construindo um muro de resistência e de lutas. Então, toda essa contribuição, e do evento de hoje, né, da educação popular, políticas públicas de saúde, movimentos sociais, a gente pode extrair, né, numa síntese, que o papel da integração de uma estrutura democrática, né, da implantação dos instrumentos de gestão democrática participativa, a discussão dos conselhos, né? A discussão dos fóruns, as estruturas, né? As estruturas de comunicação, as estruturas de articulação, né? Os instrumentos do próprio Estado, né? Que tem que estar voltado à discussão, a serviço dos movimentos, né? Da sociedade civil, ou seja, é toda uma articulação horizontal, que o SUS é muito bem estruturado nisso, né, como um exemplo de uma estrutura de rede, né, que traz para nós uma democracia participativa. Então, o nosso exercício hoje veio com os acúmulos que foram apresentados nas palestras, né, confirmar, né, o quão importante a gente está articulando os instrumentos de gestão democrática participativa. Eu fico muito feliz, né, com tanta contribuição generosa de cada um, né,
cada um aí está ajudando a pôr esse tijolinho, né? Só que não é um tijolinho, né? Aquele tijolão forte de uma construção, né? Então, eu venho do movimento estudantil, já participei de outros conselhos de meio ambiente, de gestor de plano de diretor, ou seja, de políticas públicas. Estou nos movimentos de direitos humanos no CONDEP, né? Mas o papel dessas estruturas de articulação dos movimentos sociais é fundamental para garantir a formação de políticas públicas voltadas aos interesses da maioria dos excluídos. Então, eu gostaria muito de agradecer a cada um e ficar muito contente, fico muito contente de ter vindo para essa comissão permanente, né? Nós tivemos aí naquela audiência, né, Nazaré, quando você estava presidindo, né, do plano de educação, e, sem querer vangloriar, foi a audiência mais numerosa do interior de São Paulo, com um povo aguerrido, né, que nós conseguimos colocar quase 1.200 pessoas num auditório que cabia 550, né? Então, de movimentos, né, dentro de um... Então, acho que isso representa, né, é isso que premia a nossa militância, né? Essas coisas boas que a gente consegue devolver para o movimento. Então, às vezes a gente devolve menos, outros devolvem mais, nós não estamos mensurando aqui, nós estamos mensurando a qualidade das coisas que a gente está devolvendo para somar, que a gente devolve para somar nesse conjunto. Então, eu gostaria de agradecer, parabenizar, e tem aí a questão da inscrição do Encontro Nacional, que a Nazaré colocou o link, sugiro que as pessoas participem, né? Nós estaremos agora também na reunião da comissão permanente no dia 1º para fazer uma avaliação desses movimentos e a retomada de um evento que nós não fizemos uma mesa, nós vamos decidir como que a gente vai encaminhar. Muito obrigado, uma ótima noite, né? E parabéns a todos e a todos e a todas. Com a palavra, o nosso mediador. Bom, acho que, né, os recados já foram todos os necessários, né? Acho que a demonstração de que essa construção, ela, quanto mais coletiva, quanto mais dialogada, mais sólida ela se a gente pensar aqui no estado de São Paulo, né, desde 97, naquele esforço, né, de conferência, aí, o primeiro plano, né, primeiro programa estadual de direitos humanos de qualquer estado no Brasil, teve aqui um esforço também, né, na época do movimento social, de setores do governo que trabalhavam com a pauta de direitos humanos, e de lá para cá, muita coisa foi construída. É evidente que a gente gostaria de ter construído mais, mas aí tem todo um processo que envolve correlação de forças, envolve conjunturas que não estão sob nosso pleno domínio, mas eu acho que as falas aqui mostram que nós temos continuamente esse esforço por fortalecer e avançar. E é isso que vai fazer com que a gente, né, tenha um aprofundamento e, quem sabe, a gente consiga, inclusive, aí eu não vou dizer se é nessa gestão ou não, né, o CONDEP ele tem mandato, né, e agora recentemente renovado, quem sabe a gente consiga, nesse período, ter, inclusive, essas diretrizes que a gente está trabalhando, né, de direitos humanos transformadas no plano estadual de educação e direitos humanos. Aliás, eu acho que o que vem acontecendo nesses eventos, todos fantásticos, mesmo os que eu não consegui assistir na hora, assisti depois, assim, isso mostra que essa qualidade política e de conteúdo que vem sendo feita, ela já legitima que essas diretrizes se transformem no plano. Então, acho que mais do que nunca, olha, Patrícia Vanderlei, professor Ismar, Nazaré, Gabriel, a Fran, a Michele, todo mundo que tem participado já pode ter a tranquilidade do papel que a gente vem fazendo aqui para que a gente tenha esse plano mesmo, normatizado, né? E que isso, inclusive, nos permita avançar no diálogo da esfera estadual com os municípios, cada vez mais. O estado de São Paulo
né, é um território e uma complexidade, né, também regional, por isso que é tão importante a gente se aproximar dos municípios. A gente já vem construindo esse caminho, eu tenho certeza que a gente vai avançar, porque toda a dedicação que as pessoas vêm tendo aqui mostra essa perspectiva. Então, a gente encerra aqui essa atividade com muita felicidade, porque tivemos um momento fortíssimo, né, muito forte, e que nos dá um horizonte. Eu acho que dia 1º, Gabriel, a reunião da comissão, a gente vai poder, não só desse evento e dos demais, perceber que, isso é importante dizer, esses eventos aumentaram a nossa responsabilidade, porque mostraram que a gente tem, sim, que avançar nessa efetivação. Por enquanto, com diretrizes, mas mais na frente com um plano e, acima de tudo, seja diretriz ou plano, com a vontade política de avançar na educação e direitos humanos no Estado de São Paulo. Então, era isso. Mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que, não só as que estavam aqui contribuindo, mas as que tiveram no apoio, né? A EDEP, o CONDEP, a Defensoria, as pessoas que tiveram dando a sua ajuda no apoio aqui técnico. Enfim, estamos juntos e vamos todos e todos avançar. Obrigado, boa noite, encerramos aqui o evento.